pelo menos me apoia aqui. Frutos da obediência. Eu vou ficar aqui embaixo porque a luz me impede de ver vocês. Não sei se o pessoal da câmera te fica muito ruim, né, Vini? Poxa, esse é o aniversário. Um aplauso pro Vini, hoje é aniversário dele. Eu vou te ouvir porque é seu aniversário. Então vou ficar quietinho aqui, sou obediente. Hoje é sobre obediência, então exemplo de obediência. A gente vive, nossa geração, uma geração que se autoafirma muito. Inclusive, a nossa geração inventou uma expressão que não existia, que é o auto-amor. Amor é uma característica relacional do ser humano. Teoricamente, amor é um sentimento que provoca ações que estão vinculadas a minhas relações interpessoais. Se você já adquiriu e está lendo, ou se você vai adquirir amanhã, o livro Igreja do Cansaço fala um pouco sobre isso. Você pode ler lá depois, ele tem uma abordagem bem interessante sobre essa nossa ideia de auto-amor. O auto-amor, né, essa ideia de que muita gente fala, não, que Jesus falou para amar o próximo. Poxa, obrigado demais, hein? Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo, porque ele estava falando que antes a gente devia se amar. Não, Jesus não falou disso em momento nenhum. Jesus só falou que deve amar o próximo, porque na relação com o próximo a gente descobre que é o amor. O que nós estamos trabalhando, o que os psicólogos trabalham, é a autocompreensão. Eu compreender melhor minha imagem, então não é ter uma melhor autoimagem, é ter uma melhor compreensão de si. Compreensão das suas capacidades, das suas potencialidades, da sua beleza, beleza externa, beleza interna, compreensão do seu relacionamento familiar, dos impactos dos seus relacionamentos familiares, dos impactos daquilo que a sociedade produz. Isso é uma autocompreensão. Por isso, você psicólogo, se quiser levantar a mão agora, você pode levantar a mão, o seu tempo de fazer um jabazinho aí. Temos uma psicóloga ali, não sei se temos mais alguma, se você quiser buscar ajuda. Isso é interessante demais, mas sobre espiritualidade e sobre virtude cristã, não, Jesus não fala sobre isso, e não é isso que o Espírito Santo provoca na gente. O Espírito Santo nos constrange ao outro. O Espírito Santo nos provoca ao outro. Eu queria usar nessa noite um texto que eu gosto muito, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Eu queria usar esse texto para falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco hoje sobre incompetência. Porque se a gente está falando sobre fruto, sobre frutificar, sobre gerar coisas boas, na verdade, a nossa maior debilidade nessa noite, ou em qualquer momento da nossa vida, o que nós precisamos reconhecer nessa noite, não é uma exaltação das nossas potencialidades, não é falar assim, olha gente, nós somos a geração que vai mudar Barão, e nós vamos ser a geração que vai fazer, porque a gente tem a visão. Não, não é sobre isso. A gente vai ver que é exatamente essa postura soberba, arrogante, infantil, que afasta a nossa geração, ou qualquer outra geração, daquilo que realmente Deus propõe para a nossa vida. É exatamente eu olhar para as minhas incompetências e reconhecer essas incompetências sem medo, sem trivialidade, sem, forjar as coisas, mas olhar para as nossas incompetências e falar assim, cara, isso aqui está ruim, é nisso aqui que eu vou trabalhar e é isso aqui que eu vou entregar ao Senhor. Quem aí é universitário? Continua com a mão em pé, continua com a mão em pé não, continua com a mão levantada. Quem aí está na escola? Quem aí passou por uma universidade? Não, levanta legal aí, cara, vocês são jovens. Levanta bem aí, quem passou por uma universidade? Quem passou pela escola? Mantém em pé, cara, que isso? Isso. Muito bem. Então, todos nós... Pode baixar, agora pode baixar, obrigado, vocês são obedientes, viu? Todos nós, quando nos matriculamos na escola, assumimos a nossa incompetência em saber ler. Quer dizer, nossos pais sabiam que a gente era incompetente em saber ler e nos inscreveram na escola para que nós adquiríssemos a competência da leitura, da escrita, da soma não ficou bem ainda para mim, mas estou melhorando nisso. Quando você entrou na faculdade de medicina, de engenharia, o que você estava falando para todos aqueles professores ali é que eu sou incompetente em engenharia.
E eu preciso aprender com vocês que são competentes, que têm essas competências. E é exatamente porque você assumiu a sua incompetência que você adquiriu as habilidades, adquiriu os conhecimentos e hoje você é um bom engenheiro. Tomara que seja. Porque senão a gente cai e fica morto. É por isso que quando você chega num pronto-socorro e o médico faz um diagnóstico da sua saúde, te receita um remédio, e você toma lá um remédio certinho, você fica curado, porque antes ele era incompetente, reconheceu essa incompetência, se permitiu passar por um processo formativo, e chegou lá e se formou, e agora tem a competência da medicina, e está podendo ajudar a sociedade. Gente, igreja que não sabe reconhecer as suas incompetências, é uma igreja que tende a morrer e tende a fazer muito mal para os outros. Uma geração que não sabe reconhecer as suas incompetências, muito mais do que trabalhar suas competências, muito mais trabalhar daquilo que você já é muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu geralmente falo para os meus alunos de corrida, que é: você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então você tem uma corrente lá, aquelas correntes de navio, que seguram os transatlânticos lá no cais. Correntes muito fortes. Quilométricas. Você não consegue puxar com a mão. É máquina que mexe nela. Mas se você tem lá um elo corroído pela maresia, pela ferrugem, que já está desgastado, por mais que aquela corrente quilométrica muito grande, muito forte, seja exatamente muito forte, se ela tem um elo que está quebrado, ela se parte, se rompe e não cumpre o seu propósito. Não é pela competência que a corrente consegue fazer, é por uma incompetência é que ela corre o risco de não cumprir sua missão. Então eu queria ler aqui algumas coisas que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo está cansado do ministério. Timóteo está querendo abandonar o barco, está muito cansado, e Paulo dá um diagnóstico: você está cansado porque você faz parte de uma geração muito difícil. E é assim que ele começa. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão a outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Passei a semana inteira estudando o livro de Oséias para pregar hoje. E ontem à tarde eu estava orando, eu ia usar esse texto como um dos pontos de Oséias, e falei assim: não, eu quero falar disso aqui. Porque Paulo cita inabilidades muito, muito importantes para uma geração de um tempo muito difícil. Paulo não estava falando da gente. Óbvio, não era maluco de falar assim da gente. Mas ele estava falando de um tempo muito difícil. E aí eu não sei se você acredita ou percebe que está vivendo um tempo difícil. Se a gente for olhar com um olhar maior, muitas guerras muito importantes, guerras que estão norteando o mundo para um clímax bem difícil. Se a gente começar a funilar um pouquinho aqui, nós vivemos no nosso país há alguns anos já, há bastante tempo já, uma divisão político-partidária, ideológica, muito séria, em que a gente não encontra solução para isso, que impactou os nossos relacionamentos interpessoais, nosso senso de pertencimento à nossa própria família, o senso de pertencimento do meu tio à minha família, porque ele vota no fulano e ele não vota no que eu acredito. Então, essa manipulação dos sentimentos, essa manipulação ideológica da nossa mente de tentar colocar em algum lugar o certo e o errado, aquilo que eu penso, aquilo que eu não penso, começar a olhar para o outro com muita proteção de mim. Acho que uma das principais características que a gente tem hoje é isso. A gente se protege demais das pessoas, sabe?
A gente tem a estética instagramável, a gente anda lá instagramávelzinho, bonitinho e tal, mas a gente não é a gente mesmo, nem no Instagram nem aqui, porque a gente instagramizou a nossa vida. Ah, tu errou, viu? Quis me corrigir. Ah, brincadeira. Só vocês ficarem mais acordadinhos. O que eu estava falando? Isso aí. Então, assim, estava olhando o macro, Brasil, Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro vive um caos. O Rio de Janeiro vira um caos. E a gente não sabe o que faz com o Rio de Janeiro, na verdade. Essa é a grande verdade, a gente não sabe o que faz. A gente tem que dar escola, mas tem que dar comida, tem que dar segurança pública, e a gente tem que combater a milícia, o tráfico e os próprios governantes, os próprios policiais, mas tem policial bom e policial ruim, e tem gente boa na favela, mas tem gente ruim também, tem gente ruim aqui dentro e tem gente ruim lá fora, e é um caos, cara. Tá uma desorganização danada, e é uma geração difícil. Talvez esteja difícil na sua casa. Talvez esteja difícil com os sentimentos em relação à sua casa, com os sentimentos em relação à igreja, com os sentimentos em relação a mim. Você está me olhando aí, você me odeia, eu não sou tragável para você. A gente está vivendo isso nas nossas igrejas, porque a gente está aderindo em incompetências que destroem por dentro a humanidade. Hoje, quem estava aqui de manhã, o pastor Lívio Renato, ele usou um termo que é autofagia. Quando um corpo, ele se corrói por dentro. É quando a gente vai se matando por dentro. É um câncer. A incompetência da gente multiplicar virtudes boas no nosso coração, virtudes importantíssimas, inegociáveis, essa incompetência nossa, incompetência da nossa geração, isso que Paulo está falando aqui, e por isso Paulo chega no final, a conclusão de Paulo é: essas pessoas se afastam porque elas vão te tragar e elas vão te matar. Elas vão te corroer por dentro, elas vão acabar com a sua sensibilidade, elas vão acabar com o seu amor, elas vão acabar com o seu senso de pertencimento ao corpo, elas estão acabando com Timóteo. Timóteo, você está sendo corroído porque você está deixando que essa geração incompetente, mas que não reconhece a sua incompetência, defina a forma que você pensa o ministério, defina a forma que você pensa a igreja. Você já parou para pensar, se você pensa a igreja com os pensamentos de Jesus, que deu a vida por ela, ou com os pensamentos de alguém que vive por aí falando mal de igreja? Não suporto a igreja, não gosto de igreja, não me vejo dentro de igreja. Pô, Jesus ama a igreja, Jesus é o cara. Jesus ama a igreja, Jesus deu a vida pela igreja, Jesus habita no meio da igreja, Jesus edifica a sua igreja, Jesus fala com a sua igreja, Jesus governa a sua igreja, Jesus é o cabeça da igreja, e eu não gosto de igreja. Desculpa, você está errado. Porque Jesus ama a igreja. Paulo fala pelo menos 3 incompetências que eu queria resumir aqui em três visões nossas bem rápidas, 3 habilidades que deveriam ser inatas ao ser humano, mas que se tornam um pouco distantes quando nós estamos não reconhecendo as nossas incompetências. A primeira coisa que Paulo fala é que existe uma incompetência de ouvir. A quem você ouve? Quem são as pessoas que têm moldado o seu pensamento? Uma coisa que eu vou... Muito fácil, mas você pode aplicar em qualquer tipo de relacionamento. Quem são as pessoas que moldam o seu pensamento sobre mim? Vamos sobre mim mesmo, André. É o que você conhece de mim ou o que você ouviu falar no corredor? Porque, de uma forma muito simples... Se o seu pensamento sobre mim é moldado por alguém que não sou eu, você não pensa sobre mim, você pensa sobre o que o outro falou de mim. E é bem possível que você esteja errado. Se foi bom, leve em consideração. Se for ruim, dá uma duvidada. É a mesma coisa com Jesus, com a igreja. O que você pensa de Jesus, você ouviu da boca dele, você ouviu dele. Você ouviu com uma revelação do Espírito Santo que fala assim: você é minha filha, você é meu filho, e eu estou me revelando a você. Ou você está ouvindo um Jesus que alguém está contando, e aí tem vários Jesuses por aí agora.
E só se confunde, Jesus fala isso, João capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. André, é muito difícil, tem a igreja do fulano A, a igreja do fulano B, a igreja do tal. Se você ouve e conhece a voz de Jesus, você não se confunde. Você é a primeira ovelha de Jesus. Ele fala direto ao seu coração, ele instrui o seu coração através da palavra dele. Mas se você nunca leu a palavra, aí é difícil pra caramba. Essa incompetência nossa de ouvir a Deus é muito séria, e é por isso que a gente tem seguido verdadeiros fariseus. Como é que Jesus definiu o que eram farisaísmos? São cegos guiando outros cegos. Gente que também acha que ouviu falar de Jesus e encaixa Jesus com as suas ideologias políticas, as suas ideologias sociológicas, encaixa Jesus num Jesus muito caricatozinho, e vai formando outros seguidores desse pretenso Jesus. Meu convite para a gente é reconhecer, sim, Senhor, olha, nós temos sido incompetentes em ouvir a Tua voz. É quando o povo de Deus se arrepende, reconhece isso, Senhor, eu tenho sido incompetente, eu não tenho buscado a Tua voz, eu não tenho me apropriado desse poder, e é isso que Paulo fala no final. Eles são religiosos, mas eles não reconhecem e não se apropriam do poder que podem lhes fazer serem verdadeiramente piedosos. Segunda coisa, segunda incompetência. Então a primeira é de ouvir. Essa incompetência de ouvir as pessoas, um ouvido rápido demais. Você ouviu uma historinha que contaram mal aí sobre o Felipe Canongia e você replicou. Tuitou, postou no Instagram, Snapchat, fez uma dancinha, fez tudo porque você ouviu e é rápido. É um ouvido rápido demais, muito ligeiro, muito maldoso. Muito crítico, sabe? Muito espinhento. É essa incompetência de ouvir e ouvir tudo. Pô, tá falando mal dele, mas quem é o cara? Deixa eu conversar com ele, ó. Ouvi por aí que falaram isso de você, o que houve? Isso é ouvir. Não é ouvir o que quer. Cara, nós somos uma geração de bajuladores. Deixa eu ficar um pouquinho mais no ouvir aqui. Paulo vai narrando, né, essa dificuldade de ouvir os pais. Os pais geralmente são outras pessoas que estão vendo nossos erros e são amigos realmente fiéis, que são capazes de falar coisas que vão nos confrontar. E eu quero dizer para você hoje que se você não tem um amigo, uma amiga que te confronta, que fala assim, você está errada, que briga com você, que fica de mal com você pelos erros que você comete, você não tem nenhum amigo. O que você precisa hoje é de um amigo que vai falar mal de você, mas vai falar na sua cara, com amor, e vai falar assim, ó, vou ficar do teu lado até você se corrigir. O maior perigo que eu acho que a nossa geração corre, que mais se pronuncia e se alastra por aí, são ministérios individuais. Não sei se você que é do louvor, você que prega, você que já está aqui na igreja há algum tempo, falando, não, agora eu vou abrir minha igreja, eu vou vencer. Não vai, cara. Porque o maior perigo é você ter um ministério sozinho, que ninguém te baliza, que você não presta conta para ninguém, que ninguém pode chegar em você e te dar uma fatiada. Cara, é isso. Estágio. Se o teu chefe não te corrige no estágio, cara, você está num estágio ruim. Porque estagiário geralmente está fazendo das 100 coisas que ele é capaz de fazer, 100 é muita coisa para estagiário, mas das 100 coisas que ele está fazendo, 99 tem alguma coisa errada no meio do caminho, ele não está muito seguro, uma ele está acertando ali porque ele já viu alguém fazer. Quem é estagiário aí? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Galera, de verdade, nós precisamos ouvir mais e ouvir melhor. Nós precisamos ouvir com mais calma. Nós precisamos elaborar um pouquinho mais as coisas sobre nós, sobre uns os outros e sobre Deus. Pensa numa coisa, para eu fechar essa parte do ouvir aqui rapidamente. Jesus é um outro que não sou eu. Jesus não sou eu. Jesus é um outro. Se eu tenho incapacidade de ouvir outro, se eu estou cheio de mim, como Paulo está falando, serão cheios de si, arrogantes. Qualquer coisa que fala o contrário do que você pensa, você já, hipócrita, pensa em todas as.
coisas que falam hoje aí. Às vezes Jesus está falando algo contra você, cara. Eu tenho percebido uma coisa, geralmente eu sento no gabinete, eu deixo vocês falarem. Cada vez mais temos dificuldade de falar de coisas reais sobre nós. E não é que a gente minta, não. É que a gente começa a contar a história da igreja evangélica. Não quero saber da igreja evangélica, cara. Não quero saber da igreja do outro. Eu quero saber eu e você. Que a igreja evangélica ficou do lado do fulano de tal. Eu não quero saber da igreja evangélica. A igreja evangélica não existe. Já percebeu que é uma persona inventada? Não a igreja evangélica. Não, não existe. Existe eu e você. Existe você com a sua mãe, com dificuldade em casa. E eu estou falando isso porque a nossa segunda incapacidade é de falar. Essa incapacidade de falar verdades profundas sobre nós, de nos expormos, de finalmente falar assim, cara, eu sou incompetente. Por exemplo, eu estava vendo a Tayane aqui, cara, eu sou incompetente de pegar a fita e, cara, eu fiz faculdade de educação física, eu tive que fazer ginástica artística. Eu tentei lá, rítmica e tal, lá, eu dancei balé na faculdade, não sei se você já ouviu essa história aí, dancei balé na faculdade, fiz uma apresentação na Concha Acústica da UERJ, bailarino, garoto, bom demais, faça educação física. Cara, mas se eu não reconhecesse que eu sou incompetente, eu estava tentando aqui dançar do lado dela. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de falar sobre as nossas debilidades. Cada vez mais a nossa fala é arrogante, porque quando a gente vai tentando fazer esse domínio da gente, esse molde da nossa história para o outro, essa coisa instagramável em que a nossa história é muito encaixadinha para que ela seja acompanhada de perto e ela seja agradável às pessoas, isso é arrogância. Essa é a incapacidade de reconhecer os nossos pecados, essa é a incapacidade da gente reconhecer que a gente falha sim. Uma geração, e aí eu me incluo nessa geração, de uma incapacidade de falar sobre os nossos medos. Uma necessidade de o tempo inteiro de nos autoafirmarmos. E cada vez que a gente se autoafirma, a gente afirma menos de Deus. Boa parte das músicas que você mais gosta falam mais de você do que de Deus. Senhor, eu estou aqui e eu quero fazer acontecer. Cara, não é isso. Senhor, eu estou aqui, eu sou um frágil pecador e me usa se for da sua vontade, me revela algo que eu não conheço. O Senhor é outro, que eu não sou eu, e eu preciso que esse outro me toque, eu preciso que esse outro fale comigo, eu preciso que esse outro me mude, eu preciso ouvir a tua voz para que eu aprenda cada vez mais como tu és. Eu preciso falar para o Senhor que eu sou incapaz de amar perfeitamente a minha esposa, eu sou incapaz de amar perfeitamente o meu ministério, eu sou incapaz de acertar em todas as minhas palavras, eu sou incapaz de ser muito constante na minha vida, eu sou incapaz de amar todo mundo de forma igual, eu sou incapaz. E quanto mais eu falo para Deus que eu sou incapaz, quanto mais eu peço, Senhor, me ajuda a amar a minha igreja, me ajuda a amar o outro, me ajuda a amar de verdade isso aqui, me ajuda a estar inteiro aqui, mas eu vou olhando as minhas debilidades, mas eu vou tentando trabalhar no meu coração isso. Que adianta ficar falando dos outros, ficar falando que o cara não fez isso, o líder não faz, o líder não é como eu pensava, e o pastor não é, e aí, cara? A capacidade de falar a verdade também para o outro, mesmo que sejam verdades difíceis. Maturidade é isso. Você chegar para mim e falar assim, ó, André, ouvi uma história sobre você que é assim, e eu estou com essa impressão de você, cara. Me ajuda a entender isso. E talvez você me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. E essa ideia de que sozinho a gente não consegue. A gente só consegue melhorar quando as nossas debilidades são expostas. Quando as nossas incapacidades são expostas. Eu falei aqui de algumas incapacidades, mas eu acho que nessa noite, o que você precisa fazer em casa, o que você precisa fazer de uma forma muito sincera, é você que é casado chegar com sua esposa, olha, eu tenho sido incapaz de te amar de uma forma perfeita, eu tenho sido incapaz de te acompanhar em todas as coisas que eu deveria, eu tenho falhado aqui, eu te peço desculpa por isso, e eu quero que a gente se comprometa a se ajudar nisso, e eu quero também ter abertura para falar com você. E é assim que casamentos surgem, casamentos são forjados com verdades, cara.
Você hoje namora aí, o teu namoro é cheio de mentiras, de meias-verdades, de uma necessidade de se amoldar ao outro e de encolher, e de ser incapaz de tratar realmente debilidades. Cara, corre disso. Fique longe dessas pessoas. E você está aí de alguma forma muito empacotadinho, tentando fazer dar certo, foge disso. Nós temos sido incapazes de ver e de ouvir. Ouvimos pela metade, ouvimos com pressa. Nós temos sido incapazes de falar sobre as nossas debilidades, de falar sinceramente. E por fim, a gente tem sido muito incapaz de sentir. Sentir de verdade, não é sentir o que vale a pena sentir porque está na moda sentir. Mas é sentir de verdade. Você está aqui, cara. Você está na mesma esfera relacional desse banco de madeira. Você é um ser inanimado, cara. Deus não te mexe, palavra nenhuma mexe em você, dança nenhuma mexe em você, música nenhuma. As pessoas que estão ao seu lado não tocam o seu coração mais. Nós estamos nos tornando uma geração incapaz de sentir verdadeiramente. A gente se protege tanto, a gente está tão desconfiado do outro, sabe? Será que esse cara está tentando me enrolar? Será que ele está tentando me persuadir de alguma coisa que eu não quero? A gente está adiando estar aqui presente e sentindo isso aqui. Sabe quando você está falando com alguém e você está no celular? É isso que você está fazendo, você está afastando o teu sentimento de pertencimento. Quanto tempo você não para ficar só olho no olho, conversando, sem celulares na mesa, sem nada, e ficar ali olho no olho, sentindo o que a pessoa está falando, sentindo a dor do outro, propondo algo no seu coração, estando ali de verdade, cara. Você está no celular, me desculpa, mas você não está aqui, você pode estar na Mongólia, como ficou rodando aí o vídeo. Vocês acham que eu não sei? Bate aqui, cara. Chega sempre. Você pode estar lá, cara. E aí você não está sentindo tudo o que Deus está tentando te propor aqui agora. Você está pensando quando alguém falou para você alguma coisa, você está pensando na foto que você vai tirar, você está pensando em muitas coisas. É muita informação e pouco sentimento. A gente fala muito sobre sentimento. A gente fala muito sobre sentimento, sobre respeitar sentimento, mas a gente está sentindo pouco, galera. A gente se sente muito pouco pertencente a essa igreja, senão isso aqui estava cheio de jovem. A gente se sente muito pouco pertencente um ao outro. Você já pensou na insignificância? Olha para o lado aí, para te comprometer. Olha para o lado direito, agora olha para o lado esquerdo. Isso. Quando você fala assim, cara, pô, é chatão ir para a igreja, quero não, o que você está falando é que esta vida que está aí do seu lado é insignificante. É isso. Eu não sinto nada por essas vidas que estão aqui. Nada, nada. Eu só quero uma igreja estética que fale muito comigo e que fale alguma coisa que me importa. Que me fale um tema que é muito relevante, que me fale alguma coisa. Não, cara. É sentir algo por quem está do teu lado. É sentir, incomodar o coração. É pertencer, cara. Que eu gostaria que a gente trabalhasse dentro do nosso coração e que a gente se esforçasse. E aí como é que a gente trabalha em capacidade? Processo formativo. Eu sou incapaz de ouvir, cara. Treina teu ouvido. Treina teu ouvido. Ouve as histórias. Fecha a boca. Tiago fala isso. Seja mais pronto, mais prudente, mais rápido para ouvir do que para falar. Treina teu ouvido. Ouve as histórias. Ouve os burburinhos do corredor e ouve. Ouve. Retém aquilo ali, falou da Aline, falou da Tayane, falou do não sei o quê, falou do Rodolfo, e falou um monte de coisa. Ouve. Aí você vai pensar, ouvir de quem? Ouvir por quê? Ouvir quando? E como eu ouvi? Havia fofoca, né? Ouvir com esse tom pejorativo, será que está querendo edificar? Não está. Então não é legal. Treina teu ouvido. Lê a Bíblia, isso você não entende nada. Ele abriu a Bíblia lá e, poxa, Deus não falou comigo. Treina teu ouvido, fica lá, até ouvir.
E fica lá de novo até ouvir. É assim com matemática comigo, eu estou até hoje tentando multiplicar. Olha para a palavra e fica lá até ouvir a voz de Jesus. E fica lá de novo. E não foi e passou essa noite, não foi e volta lá na noite seguinte. Até você ouvir a voz de Jesus. Treina teu ouvido. Treina tua boca, treina teus lábios. Percebeu que começou a inventar uma historinha de uma vida que não existe, começou a enfeitar uma coisa que você não fez? Vai treinando os lábios. Opa, isso aqui, desculpa, eu estou aumentando um pouquinho a história, deixa eu contar a história real, isso aqui sou eu. Começou a falar mal dos outros, treina tua boca, desculpa, eu estou falando mal da pessoa, não devia estar falando, ela não está aqui. Treina teus lábios para falar. Procura pessoas na tua casa, pai, mãe, vocês me magoaram. Sem gritar, sem bater a porta. Vocês me magoaram. Vocês feriram meus sentimentos. Vamos reaprender a conversar. E aí colocar o sentimento no lugar certo, nesse sentimento de pertencimento. Por que eu falo bem? Por que eu espero para falar na calma? Por que eu ouço? Porque eu sinto algo pelas pessoas. Eu pertenço às pessoas e as pessoas pertencem a mim. Eu pertenço a Deus e Ele me pertence de alguma forma. Eu pertenço a essa igreja e essa igreja me pertence de alguma forma. E por isso eu estou treinando essas minhas incompetências para que a minha existência, a minha vida seja realmente melhor. Esse culto, a ideia era a gente fazer menção aos 85 anos da nossa igreja. E nós somos a geração dessa igreja. Não a com A maiúsculo de A melhor, mas somos essa geração. Já somos todos essa geração. E eu queria muito te estimular a não ser uma geração arrogante, que está olhando para as outras falando assim, vocês não sabem como fazem. Quando vocês saírem daqui, quando Deus promover vocês para o lar celestial, nós vamos assumir e vamos fazer o certo. Não é assim que se faz, gente. É ouvindo, melhor. É falando verdade, querendo somar ideias, querendo participar. E aprendendo a sentir, aprendendo a pertencer. Eu não sei se você se sente pertencente a essa igreja, ou se de alguma forma o seu coração foi se afastando pelas coisas que você ouviu, pelas coisas que você falou. Mas hoje o apelo que eu queria fazer ao seu coração é, olha, você é membro desse corpo. Você é pertencente a esse corpo. Você não é pertencente a esse corpo só pelas suas capacidades, mas você é pertencente a esse corpo com as suas incapacidades. E não tem problema, porque eu sou muito incapaz também. Agora, a única coisa que eu não quero é colocar as minhas incapacidades debaixo do braço, esconder elas e jogar para público que eu sou bom. Eu quero mostrar para o público que eu sou bom e também que vocês conheçam que eu sou ruim, e a gente vai junto se moldando e a gente vai junto crescendo e aprendendo. O que você precisa nessa noite não é só que eu falo, você tem algo aí dentro, Pablo Marçal, né, o nome do cara? Tá tudo aí dentro, você já sabe nadar, é só cair na piscina, vai lá e se afoga. Tá tudo aí dentro, você pode consertar o time do Vasco. Meu amigo, se você tem isso, faça isso, em nome de Jesus. Tá aí dentro, não tá. A igreja é exatamente o grupo de pessoas que falou assim, não tá aqui dentro. Tá em Cristo Jesus. Não está aqui dentro, eu sou incapaz. Está na glória de Deus. Está na presença do Espírito Santo. Está em outro. É por isso que eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que falar de verdade para ele, eu tenho que sentir a presença dele. Fica de pé, por favor. Queria pedir ajuda do nosso grupo de louvor agora. A gente vai fazer só um instrumental aqui. E eu queria que a gente orasse junto. Vão orar uns com os outros. Pode ser com gente que você conhece mesmo, não precisa ser. Mas eu não queria que a gente se apartasse disso. Mas eu queria falar assim, olha, nessa noite eu descobri, eu pensei que eu sou incompetente de falar sobre isso. É claro que você não vai abrir que matou alguém. Se abrir, você vai ter que ir para a delegacia. Mas você vai falar assim, olha, eu sou incompetente em lidar com os meus sentimentos de raiva. Eu tenho sido incompetente de amar as pessoas de uma forma real.
Eu tenho sido incompetente de ser igreja, de me sentir pertencente à igreja. Eu tenho sido incompetente de amar os meus pais, de amar a minha mãe. Eu tenho sido incompetente de me dedicar no meu trabalho, de me dedicar na minha casa. Eu tenho sido incompetente em entender as pessoas. Eu tenho sido incompetente. E eu queria que a gente orasse não pelas nossas competências e potencialidades. Elas são múltiplas. Mas eu queria que a gente orasse pelas nossas incompetências, sem medo. Falando assim, Senhor, eu sou incompetente nisso. Mas pela Tua graça, Senhor, me restaura, me renova. Eu tenho sido incompetente de lutar contra a pornografia. Eu tenho sido incompetente de entender a minha sexualidade. Eu tenho sido incompetente, Senhor, mas nessa noite toca o meu coração. Fortalece, Senhor, a minha vida. Trabalha exatamente nessa incompetência. A gente vai ouvir, eu quero que vocês orem agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui como Tua igreja, como essa geração tão amada pelo Senhor. Nós, por vezes, nos protegemos tanto achando que essa nossa autoproteção nos basta. Mas a gente continua inseguro, a gente continua inconstante. Quanto mais a gente se fecha, Senhor, mais a gente tem as incertezas da vida. Por isso, nessa noite, nós queremos nos abrir e abrir o nosso coração, sabendo que nós podemos confiar no Senhor. Nós queremos falar daquilo que tem sido difícil para a gente. Senhor, não no sentido de somente sermos acolhidos, mas no sentido desse acolhimento do Teu Espírito transformar o nosso coração, confiarmos nesse poder que transforma a nossa vida, Senhor. Por isso queremos colocar a nossa vida no Seu altar, entregar a nossa vida em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos conduza num processo de transformação. Pedindo para que realmente através da ação do Teu Espírito, das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, falando as verdades em amor, tendo pessoas que realmente amam e se importam no caminho, pessoas que são Tua boca na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos essas inabilidades transformadas. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, entregamos as nossas famílias, entregamos a nossa igreja, Senhor. Para aqueles que hoje não têm se sentido pertencentes, andam afastados. Ó Deus, em nome de Jesus, incomoda esse sentimento vazio. Preenche, Senhor, essa vida que está distante, que está fria. E renova, Senhor, o nosso coração. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dá um abraço a quem está perto de você.